biggest hit, I'm the biggest hit on the stage. Pessoal, demos início a mais uma aula do English Class. Como eu falei no vídeo anterior de apresentação, eu vou começar com um assunto bastante difícil para muitas pessoas, até porque a maioria dos erros que eu vejo nos textos, em qualquer tipo de trabalho, são com vírgulas. Então eu decidi pegar as regras de vírgula e separar em vários vídeos para poder falar para vocês. Quando eu estava anotando as regras, eu percebi que eram muitas. Então, assim, eu vou fazer 3 vídeos de como usar a vírgula e um vídeo falando sobre quando não usar a vírgula. Então, aqui nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas regras, vou dar exemplos de um texto de uma fanfic de uma amiga minha. Ela me deu permissão para usar como exemplo, então eu vou trazer para cá os erros dela, mas também os acertos do texto que ela tem. Eu sei que não é muito bom pegar frases soltas, fora de contexto, mas aí eu vou deixar o texto dela na descrição, tá? Caso você queira ler ou queira ver do que a história se trata e como as frases estão lá, é só você apertar no link e dar uma lida na história toda, tá bom? Então, eu vou trazer assim as regras que eu vejo que o pessoal mais erra em relação às vírgulas. Então a primeira regra, que é uma das mais fáceis e que a maioria sabe, é que sempre deve usar vírgula antes de uma conjunção adversativa. Toda vez que uma frase tiver um sentido de oposição, você coloca vírgula antes dessa conjunção, que faz a separação de uma oração para a concessão. Antes de mais, porém, entretanto, contudo, essas frases todas sempre vêm acompanhadas de vírgula antes. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo. Uma série de características opostas ao original, mas era isso que os completava. O que vocês acham que está errado nessa frase? Vocês acham que essa frase está certa ou errada? Há uma série de características opostas ao do geão, mas era isso que os completava. Então, essa frase ela está correta. Ela usou a vírgula antes do mais, como eu disse, mas tem sentido de oposição. Por mais que eles fossem diferentes, isso os completava. Então, sentidos opostos, a frase começa de uma forma, tem o sentido oposto da outra, você separa por uma vírgula. Essa vírgula vem sempre antes da conjunção. A conjunção nesse caso é mais, tá bom? A segunda regra é bem simples e a maioria não costuma errar, mas é sempre bom falar, né? Sempre depois de uma resposta com sim ou não, você usa vírgula depois do sim. Vamos dar um exemplo aqui para vocês verem. Na frase de exemplo, Jong-woo respondia que sim, ele amava estrelas. Essa frase, vocês acham que a vírgula está certa ou que a vírgula está errada? De acordo com a regra que a gente viu, como eu tinha falado, este exemplo está errado. Por quê? Você coloca uma vírgula depois da resposta sim ou não, dependendo da frase. Então, por exemplo, Jong-woo respondeu que sim. Sim, vírgula. Ele amava estrelas. Então, depois de resposta sim ou não, porque você pode, é uma resposta, né? Então você pode responder sim ou não. Ele sempre vai vir com vírgula depois da resposta. Porque a frase ela tem que separar essa resposta do restante, entendeu? Essa próxima regra que eu vou dizer agora é bastante importante, porque muita gente confunde e erra nisso. Usa vírgula quando não deve muitas vezes, porque tem uma regra, essa regra da vírgula, que as pessoas usam e acham que por causa dessa regra deve usar no geral, mas não. É uma questão específica, é uma questão que você não tem que usar no geral, entendeu? Então esta regra as pessoas costumam usar bastante de forma errada. Por quê? Você sempre usa vírgula antes do e, a conjunção de adição. Quando esse e de adição tem uma função de soma, tem uma função de continuação, ele não usa vírgula. Porém, quando há uma troca de sujeito na frase, você usa vírgula antes do e. Então, por exemplo, Yang riu e Jong-woo olhou incrédulo.
desta frase, você acha que ela está correta ou está errada? Pensando, Terry Young riu e Jong-gu olhou incrédulo. Pensa bem, que eu falei na regra, vírgula, quando muda o sujeito você usa vírgula antes do E. Aqui então a vírgula está errada. Não colocou vírgula, então está errado. Você coloca vírgula depois do riu, por quê? Terry Young é uma pessoa, Jong-gu é outra. Terry Young é um sujeito, Jong-gu é outro. Então, como são dois sujeitos diferentes, você usa vírgula depois do verbo do primeiro sujeito. O segundo sujeito fica depois da vírgula. Por que a gente faz isso, Caleb? Porque no português você pode ocultar o pronome se você quiser. Então, por exemplo, você está escrevendo uma frase e você quer mudar o sujeito da frase sem usar o pronome. Então, como é que você vai fazer que a pessoa saiba que aquele que está fazendo a segunda ação não é o mesmo da primeira? Então você separa com vírgula, porque às vezes você pode falar ele riu e o outro o olhou incrédulo, mas você não quer usar verbo, você não quer usar nenhum pronome. Entendeu? Então você coloca uma vírgula para saber que há uma diferença de sujeito. O primeiro sujeito fez uma coisa, o segundo sujeito fez outra. O problema é que muita gente acha que, no geral, todas as vezes que você vê um E separando uma sentença da outra, tem que usar vírgula. Mas não tem que usar vírgula. Você só usa vírgula antes do E se você tiver dois sujeitos diferentes na mesma frase. Olha só, esse é outro exemplo. Você estava tão bonitinho pensando em sabe-se lá o que, não imaginei que você se assustaria. Não imaginei que você assustaria. Mudou o primeiro sujeito do segundo. Ele não usou o pronome. Tipo, não imaginei. O verbo, ele mostra quem é o pronome no caso aqui. Mas, no caso, ele resolveu ocultar. Entendeu? Você poderia falar, não imaginaram. E essa vírgula mostraria que o primeiro sujeito mudou com o segundo. Entendeu? A quarta regra, ela é bastante complicada, porque é uma regra simples, muito fácil, mas todo mundo erra. Todo mundo erra. Assim, só pessoas que sabem o que é vocativo usam essa vírgula corretamente. Mas sempre, vocativo, ele sempre vai vir separado por vírgula. Sempre, sempre, sempre. Não importa se ele está no começo, não importa se ele estiver no meio da frase, se ele estiver no final da frase. Ele sempre vai ser separado com vírgula. Por quê? O vocativo é uma forma de você chamar alguém. Por exemplo, digamos assim. Quando você fala o nome da pessoa, para a pessoa saber que você está falando com ela e fala uma frase, você vai separar esse vocativo, esse chamamento por vírgula. Porque ele é uma palavra que está, digamos que ele está fora da frase, ele não faz parte daquela sentença toda. Ai que susto ter. Ai que susto é o que você está querendo falar. O T é mais para você, como é que eu posso explicar? Esse T é mais para você saber com quem a pessoa está falando, ou para você especificar alguém. O vocativo serve para isso, para você especificar com quem você está falando. Ele não, se você tirar o vocativo, a frase vai continuar tendo sentido. Ai, que susto. Você entendeu o que eu estou falando. Mas o T mostra para quem ele está falando. Então o vocativo é mais uma forma de especificação. Então é uma forma, você vai sempre separar o vocativo por vírgula. Sempre, sempre, sempre. Vou dar um outro exemplo para vocês. Esse exemplo eu resolvi pegar por causa disso. Não, seu besta. Aqui tem um exemplo de não, né? Porque é a resposta, vírgula, seu besta. O seu besta, nesse caso, é vocativo. Quando você está chamando a pessoa de alguma coisa, zoando a pessoa, sei lá, chamou a pessoa de besta, você está chamando ela não pelo nome, mas por outra coisa, também é vocativo, também coloca vírgula. Se você está xingando a pessoa por algum nome, coloca vírgula no vocativo. Se você está xingando, tipo, sei lá, sai daqui, seu filho da... Esse filho da eu não xingo, tá, gente? Mas é vocativo. Tem que separar com vírgula, tá bom? Tá bom? Maneiro? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que a explicação esteja boa. Eu espero mesmo que vocês tenham entendido essas regras. No próximo vídeo eu vou continuar com as regras de vírgula. Esses são os que eu vejo, assim, que o pessoal erra mais. E são os mais fáceis, os mais tranquilos também. Então no próximo vídeo eu vou estar trazendo mais regras
de uso de vírgula, mais exemplos com essa mesma fanfic que eu estou usando, tá? E então, se vocês quiserem ler da onde eu estou tirando esses exemplos, é só você clicar no link. Se vocês gostaram, dá uma curtida aí. Também, se vocês não gostaram, vocês dão um dislike. Se inscreve no canal se vocês quiserem continuar acompanhando as regras, né? Falem com seus amigos, compartilhem, mostrem os vídeos, caso vocês achem que foi legal, que foi maneiro, assim, que eu consegui explicar bem. E comentários, se tiverem dúvidas vocês podem comentar, se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar vocês podem comentar também. Isso vai ser muito bom pro canal, tá bom? Beijo viciado, pegou na rua.